Boa noite a todos, estamos mais uma vez aqui de uma forma online. Não sabemos até quando, mas por enquanto nós permanecemos assim. Então que você possa nesse momento estar reunindo sua família, separando esse tempo para juntos estarmos em adoração, amém? Vamos fazer uma oração para estar iniciando e agradecendo, mesmo em todo essa tempestade, em todo esse caos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, pois Ele nos mantém ainda aqui, sempre nos abençoando, amém? Senhor Deus, nós estamos em Tua presença e nós Te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui, por mais um domingo estarmos aqui, mesmo distante, mas nós permanecemos juntos, ó Pai. Que o Teu propósito sempre venha estar sobre nossas vidas, que nós possamos dar liberdade a isso. Abençoe, Senhor, cada casa, cada lar, cada um que está agora, Senhor, participando desse culto, cada um na sua casa, mas que as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, a Tua bondade venha se estender e que toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda angústia não venha nos sufocar, Deus, não venha nos preocupar ao ponto de nós perdermos, ó Deus, o sentido, de perdermos o olhar, Senhor, e de confiarmos em Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo e nós Te adoramos sempre na beleza da Tua santidade. Amém. Ele é bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, pois Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, não. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Cante na sua casa. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom.
és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Cantaremos ela no início. Que você aí na sua casa possa adorar com toda a verdade, em espírito e em verdade. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu
colheita, minha herança. Te adoramos, Senhor. Ele abriu mão disso, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui encontrado em ser com você, ser com você. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma noite. A Bíblia diz que é o homem para que o Senhor se lembre dele. E é verdade. Isso é bom que os grandes e poderosos descubram essa palavra. Que muitos se escondem atrás de suas riquezas, dos seus palácios, mas o homem é nada. Como o Tiago disse, é uma fumaça, né, que logo se esvai. Um vírus pode fazer parar o mundo, parar todo o sistema. E eu quero orar nesse momento, não só por nós, pelo nosso país, mas pelo mundo, e eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Vamos fazer isso nesse momento. Te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos dá meios de nos comunicarmos com o teu povo. E independente disso, a aliança, ela é inquebrável, ela é inviolável. Nós te louvamos, porque eu não estou sozinho orando aqui, com meus irmãos aqui do lado, mas eu tenho atrás das câmeras uma multidão que ora. E eu sei que além desse pessoal, no estado, no país, na nossa nação, na América, em todo o mundo, pessoas orando nesse momento também, para que venha a cura, venha a libertação desse vírus. Pai, ordene a normalidade na terra. Uma palavra tua, tudo pode mudar. Através da ciência, ordene uma palavra, o conhecimento, ordene, Pai, a sabedoria, para que possamos voltar à normalidade. Peço em favor das famílias que perderam entes queridos, que estão perdendo nesse momento pessoas amadas, queridas. Eu peço em nome de Jesus ao teu Espírito eterno que console essas pessoas, console essas famílias e ajude-nos, ó Pai, nesse momento, não só o Brasil, mas o mundo todo. Ajude-nos, socorre-nos, escuta o nosso clamor. E isso faz-nos refletir que realmente o homem é nada. O homem é nada, é como a flor do campo que nasce e logo vem o sol do meio-dia e queima ela e ela se esvai. Pai, ajuda-nos a refletir mais nessa verdade.
abençoa-nos nessa reunião. Teu filho, a tua filha, a família toda possa estar reunida e que possamos desta forma nos comungar, dessa forma celebrar a comunhão, dessa forma sermos edificados pelo louvor, declarando que nós somos totalmente teus, e também pela palavra, Senhor, que estaremos ouvindo e ministrando a partir desse momento, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, uma ótima noite, bom que você está com a gente. Quero dizer que enquanto estamos ministrando, vai aparecer na tela a nossa conta bancária da igreja, não minha, bom que fosse a minha também, do outro lado, mas a conta bancária da igreja, e quando aparece, sinaliza a você, lança um sinal aí na tua sala, onde você está, no teu quarto, eu não sei, um sinal de que estamos aqui, o prédio está aqui, sabe? E nós temos os nossos compromissos, e eu preciso que você continue com a sua fidelidade, com o seu amor pela Igreja de Cristo Jesus, com o seu amor pelo prédio ao qual a gente tem se reunido todos os domingos. Então, por favor, não se esqueça disso, da nossa fidelidade, da nossa comunhão, do nosso compromisso, e compartilhe. Eu estava falando com a minha célula essa semana, através de uma videoconferência, que eu tenho planejado já, porque a gente normalmente, cada culto, a gente guarda uma ofertinha para estar ministrando, para estar ajudando a casa de Deus. Então, a gente está um mês e pouco sem esta reunião, por que não planejar e guardar, ou para que logo, logo a gente vai estar junto, a gente ofertar isso daí, ou porque já não fazer essa transferência, esse depósito dessa oferta através da conta bancária da igreja, tá ok? Por favor, ajude-nos de qualquer forma, de qualquer jeito. Esses dias nós tivemos um lançamento de oferta inusitado, e a pastora Mara, a pessoa esteve em casa, mas a gente estava em outro canto, escondido também, mas estávamos, e a pessoa ligou para ela e disse: estamos apertando campanha aqui, vocês não estão? Mas eu estou com a minha oferta aqui, eu preciso entregar. Ele aí enrolou no papel lá e jogou lá na garagem de casa. Eu não quero que você faça isso, mas guarde a sua oferta, segure para quando a gente estiver logo, logo voltando para nos reunirmos aqui, você entrega toda a sua oferta. Ou então, como eu já disse, faça a sua transferência para a conta bancária. Ok, estamos aí, mais de um mês combatendo contra ao Covid-19, ao coronavírus. E nesta noite eu quero desafiar a igreja, a você que está em Portugal, ao Xande que está lá na Itália, a amigos em todo o estado de São Paulo, meus parentes que também participam desse culto. Eu quero desafiar a você a não só continuar o combate ao coronavírus, mas ao combate também ao vírus pecado. Ao vírus pecado. Para isso, tem um texto na Bíblia, está em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 4. Eu quero ler para vocês. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem nisso. E pensando assim, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensando dessa forma, naquele que suportou a oposição, a nossa oposição, a oposição dos pecadores, possamos não nos cansar e nem nos desanimarmos. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Vou ler de novo o versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Voltando, na luta contra o pecado, nós ainda não resistimos ao ponto de derramar o próprio sangue. A palavra que mais se fala hoje é vírus, coronavírus, vírus. Vírus é uma palavra derivada do latim, que significa venoso, toxina. São organismos microscópicos. Aí eu aqui, dando uma de ciência, cientista. São organismos microscópicos extremamente pequenos. E na maioria das vezes só podem ser vistos pelo microscópio eletrônico. Tem uns exemplos aqui de vírus. O HIV, o vírus da hepatite B, o ebola, influenza. Eu, pelo menos, já tomei vacina contra a influenza. Tem o vírus da raiva. Esse mesmo tomando vacina, está todo... Brincadeira, não é essa raiva. O vilão do momento é o Covid-19, o coronavírus. Coronavírus, ele não é um vírus só, mas é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então não é um só, mas vem da família toda, sabe? E causa essa infecção respiratória. O novo agente do coronavírus, porque ele já se manifestou nos anos 40, em algumas épocas, algumas décadas passadas aí. Mas o novo coronavírus, o novo agente do coronavírus, ele foi descoberto agora, final do ano, após casos registrados na China, e isso espalhou de uma certa forma, que está todo mundo aí vivendo e sofrendo por causa disso. A transmissão, ele é transmitido, ou melhor, a transmissão costuma ocorrer pelo ar. Eu estou falando coisas que vocês já sabem, que o mundo já sabe. Ou por contato pessoal, com secreções, às vezes o toque. Isso é muito complicado, por isso que a gente tem que ter todo cuidado possível. Estão combatendo contra esse vírus, contra o Covid-19? Com certeza. O Ministério da Economia tem gastos milhões e milhões de reais combatendo esse coronavírus, né? E junto com o Ministério da Economia, nós somos o Ministério da Saúde, e numa equipe só, batalhando e trabalhando contra isso, para que a gente possa voltar à normalidade. O Ministério da Saúde tem batalhado, preparando o sistema de saúde do país para um provável aumento, e isso tem acontecido, né, no número de casos. Tem batalhado referente ao isolamento social, cujo objetivo do isolamento social é tentar frear a propagação da doença. Por isso que a gente precisa se isolar. Tem nos ensinado a como nos proteger. Principalmente a recomendação é higienização das mãos. São cuidados simples, pessoal. Escute bem. São cuidados simples, mas importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas, né? Tem aquela musiquinha, para pegar no pão,
lava a mão, lava a mão. Antes de qualquer refeição, lava a mão. Isso é ensinado para a criança, mas o adulto não pratica as coisas mais simples, né? As práticas mais simples de higienização nós não fazemos. Não fazemos. Não lavamos frutas antes de comê-las. Nós não fazemos, sabe? Então, o contágio não só do coronavírus, mas de outros vírus, está aí, sabe? Parece que se a gente não vê, a gente é igual Tomé. Tomé disse, se eu não ver o buraco dos pregos, a ferida nas mãos de Jesus que os pregos fizeram, se eu não tocar, eu não acredito. Tem gente que não acredita no coronavírus, tem gente que não acredita em vírus nenhum, se não ver, se não tocar. Então, vamos lá praticar as coisas mais simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, o que você tem aí na tua casa, sabe? Você tem aí. Lava a mão, sabe? Usa lá o álcool gel, principalmente onde você andar, se você vai ao banco, recebeu o seu 600, volta, lave a mão, higienize. A luta é contra algo que não vemos. Não caia na bobagem de ficar jogando aqueles produtos para pernilongo, sabe? Para matar o coronavírus. Não caia na bobagem disso. Esses dias o pernilongo me perturbando, eu peguei um desses produtos e não é dos baratos não. E o bicho olhava para mim, atrás dele. Eu falei, Mara, o bicho não morre. Se esse produto não está matando nem esse pernilongo mais, vai matar o vírus, o corona. Não vai matar, amigo. Não adianta você ficar dando, sabe, murro em ponta de faca. Não adianta. É uma luta contra algo que não vemos. É aí que mora o perigo. E perigo de morte. Às vezes nós ficamos imaginando, só acontece fulano de tal. Está acontecendo, tem 6.000 casos em São Paulo, mas é capital, é outra cidade. A nossa não. A gente precisa ter cuidado. Precisamos então agir do jeito certo. Praticar da forma certa. E ponto final. Do contrário, vamos dar, como já disse, murro em ponta de faca. Então, se cuide por amor aos seus familiares, cuide por amor aos seus velhinhos, Du, Lelo, Guilherme, Fran, Thalita, Emily, por amor aos seus velhinhos. Se cuidem. A nossa luta contra o pecado, ela está bem relaxada assim, sabe? Levada a um desleixo terrível. Porque o coronavírus, é um vírus do corpo. Repita comigo. O Covid-19, ele é um vírus do corpo. E somente poderá matar o corpo. Por favor, preste atenção nisso, porque é de Deus, amiguinho. O coronavírus, os vírus, eles são vírus do corpo. E somente poderá matar seu corpo. Porém, Jesus nos advertiu sobre um vírus pior. Pensa bem numa coisa ruim. Jesus nos advertiu. Mateus 10, versículo 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Há algo pior do que o coronavírus. Há algo pior do que o ebola. Há algo pior do que as viroses que existem por aí. Esse texto de Mateus 10, 28, Jesus está aqui nos revelando que há um mal pior.
podemos dizer que há um vírus espiritual que está na humanidade desde Adão. E todos nós, atenção, todos nós fomos infectados. Você não está prestando atenção. Qualquer coisa, e sai para beber água e vai na geladeira de novo. Presta atenção aqui, ó. Jesus disse que existe um vírus pior, que desde Adão ele está na humanidade. E que todos, escute, todos, independente de ser bonzinho, independente de nunca ter maltratado pai, mãe e avô, independente de nunca ter levantado a voz para o cônjuge, independente da sua bondade, todos nós fomos infectados, todos nós. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Você não está entendendo. Romanos 5,12. O pecado veio a todos os homens. O vírus veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 5,12. Eu vou ler de novo. Eu preciso ler de novo. Tatuapé, escute bem. Presta atenção aí. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado veio a morte, não é a morte física aqui, só, mas a morte espiritual, a separação de Deus por toda a eternidade. Assim também a morte, a separação por toda a eternidade, veio a todos os homens, porque todos foram infectados. Todos foram infectados. Todos foram infectados. Romanos 3:23. Pois todos foram infectados, todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Essa doença espiritual a qual estamos infectados, eu já disse aqui, é o pecado. O pecado da desobediência. Aconteceu com Adão e isso atingiu a todos nós, infectou a todos nós. E este pecado trouxe a morte ao gênero humano. Estamos todos doentes. Escuta, estamos todos doentes espiritualmente, mais preocupados com os resfriados e as gripes do que com o vírus pecado. Estamos todos com as nossas máscaras, sabe? Estamos todos higienizados. Estamos todos preocupados com os vírus, com as doenças daqui, mas esquecemos de nos preocupar com o vírus maior, com o vírus mais poderoso, com o pior dos vírus, o pecado. Os poderosos da terra, as grandes nações estão numa corrida frenética, louca, delirante, em busca de um antídoto contra o Covid-19. E de igual modo, quando o homem é infectado pelo pecado, desde o início, o Deus Todo-Poderoso, o Deus cheio de amor, o Deus dos céus, que nos amou tanto, sabe? Ele também se preocupou, que preparou o antídoto contra o vírus pecado. João 3, versículo 16, considerada a Bíblia em miniatura, diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não fique separado de Deus por toda a eternidade, mas tenha vida eterna com Deus. 1 João capítulo 2 e versículo 2. Foi Ele quem levou sobre si, falando sobre Jesus aqui, foi Jesus que levou sobre si a ira de Deus, a raiva de Deus contra os nossos pecados,
e Jesus nos levou à comunhão com Deus, nos restaurou a nossa amizade com Deus, e Jesus, tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para todos os do mundo inteiro. Assim como todos foram infectados, assim também o Senhor Jesus, quando morre para trazer o antídoto contra o vírus pecado. Ele morre para nos livrar deste veneno. Ele mesmo disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele atrairá muitos a si. Lá no deserto aconteceu um fato também com Moisés, que o povo, por desobediência, o castigo que eles receberam foi de muitas serpentes venenosas, muitas serpentes entrarem no arraial de Israel e picarem as pessoas. Então o povo reclamou e Moisés falou: tudo bem, eu vou orar a Deus. E Deus falou assim: faça uma coisa, faça uma serpente de metal. Todo aquele que olhar para a serpente de metal será curado do veneno dessa serpente aí venenosa. Então é isto, sabe? Precisamos entender que quando Jesus foi crucificado, ele leva todo o veneno, ele tira todo o veneno. Isso é para todo aquele que crê. É tirado o veneno do pecado, desse vírus pecado. Ele tira isso. A ira de Deus que estava sobre nós por causa da desobediência, ela cai sobre Jesus. A paz interior que estava em Jesus, a paz que estava nele, aliás, a paz que era ele, essa paz veio para dentro de nós. Não escutei um aleluia. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós. De que forma? Enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Não é aquela história assim de: quando eu melhorar, eu vou seguir a Jesus. Quando eu melhorar, sabe, eu estou muito ruim, minha situação emocional, meu casamento, a minha vida, os meus vícios, eu estou muito atolado neles. Quando eu melhorar, eu vou ser crente. Não é isto. Vai explodir de novo. Não é isto. Mas, quando ainda éramos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós e reatou a nossa amizade com Deus Pai. Ele muda, pode vir do jeito que você está, Ele muda, depois Ele muda. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude, filho, filha? O Ministério da Saúde, ele transmite para todos nós o que precisamos saber e como prevenir o contágio do vírus. Mas o Ministério da Saúde, com seus agentes, eles não vão de casa em casa lavando a mão dos brasileiros. Eles não vão de casa em casa colocando máscara em você, sabe? Ficar lavando a nossa mãozinha com sabão, higienizando com álcool gel. Nem colocando máscara em cada um dos nossos familiares. O Ministério da Saúde, ele ensina como se prevenir. Agora, quem tem que ter os cuidados e praticar a prevenção somos nós. É você aí. Somos todos nós. Assim é Deus, filho. Tudo que precisou ser feito para a nossa salvação eterna, Ele já fez. Estou meio perdido aqui num texto, não sei se é Romanos 15, versículo 4, estou perdido. Depois você procura aí, você tem até a próxima Páscoa para ver se você consegue achar. Diz assim: o que antigamente foi escrito para o nosso ensino. O apóstolo Paulo escreveu. Então, tudo que precisou ser feito, o Deus eterno, por nos amar, Ele já fez. Cabe a nós agora tomar atitudes
fazer o que cabe a mim fazer o que cabe a você fazer. Não vai esperar que o Deus Todo-Poderoso vai mandar um anjo do céu e te arrastar do raio de ação do pecado, das coisas ruins, do capiroto. Não vai pensar que, sabe, essa vontade de você querer entrar nos bares ou participar das baladas, não vai pensar que o Senhor vai pegar a chave e trancar a chave do seu apartamento, da sua casa, da garagem, ou fazer sumir a chave do seu carro para você não sair. Não vai pensar nisso não. Deus não vai fazer isso. Cabe a nós agora tomarmos atitudes. Eu tenho pelo menos 3 delas aqui. E a gente está encerrando. Primeira é arrependimento. Assim como você, para o coronavírus, tem que usar máscara, você tem que higienizar, sabe? Assim também tem atitudes para o vírus pecado. E a primeira atitude para prevenir é arrependimento. Arrependimento é a negação ou a desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Você negar aquilo que você fez ou pensou, você desistir, você abandonar, isso é arrependimento, não é remorso. Remorso você até lembra das coisas que você fez, você até chora, até entristece, mas volta a praticar. Arrependimento não, arrependimento é desistência daquilo que foi feito ou pensado num passado, num tempo passado. Arrependimento é a decisão de não cair novamente em pecado. É chorar sinceramente diante de Deus, por ter ferido o caráter de Deus, por ter ferido o coração de Deus. Daí então, o Espírito Santo se move em nós, se move em você, te fazendo enxergar o mal que você causou, o mal que nós causamos à santidade de Deus, à pessoa de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro ministrando, ele disse: arrependem-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O arrependimento, o sincero arrependimento, faz com que os nossos pecados, Deus cancele, Deus apague os nossos pecados. Onde você está nesse momento que não estava entendendo direito? Essa é a primeira atitude que devemos ter contra o vírus pecado. A segunda é a santidade. E falando sobre santidade, que é um assunto vasto, eu quero mencionar aqui palavras do pastor John Beberi, no prefácio do livro do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Eu queria que você adquirisse esse livro. Eu engoli esse livro, eu li esse livro, eu rabisquei esse livro. Impacto da Santidade, Luciano Subirá. Mas na página 13, o pastor John Beberi, ele diz assim: o conceito de santidade no Novo Testamento não é nada semelhante ao legalismo ou merecimento da salvação por meio de obras. Santidade refere-se a um estilo de vida magnífico. Santidade refere-se a um estilo de vida magnífico e desejável, que agrada o coração de Deus. Enfim, santidade tem a ver com buscar o que agrada ao coração de Deus. Santidade tem a ver com aquilo que agrada a pessoa de Deus. E nós fomos chamados para ser santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, registra que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então santificação não é religiosidade, santificação não é legalismo, santificação não é um ritual, santificação é um estilo de vida. Estude sobre a vida de Jesus, tente entender como Jesus participava das coisas no dia a dia, não fugia delas, mas também ele não era
não era influenciado pelo mal. A Bíblia diz que ele pode socorrer a qualquer pessoa, porque ele foi tentado, em tudo ele foi tentado e não pecou. Primeiro, a primeira atitude, arrependimento. Segunda atitude, santificação. Eu não estou concluindo esses assuntos aqui de arrependimento, que é vasto, santificação mais ainda, mas eu só estou jogando para você, para que você na verdade compre esses assuntos, para que você entenda esses assuntos, para que você se aprofunde neles, se aprofunde em arrependimento, se aprofunde em santidade, entre nesses assuntos, procure mais dentro da palavra de Deus, em outros livros, procure, tente se aprofundar. Quarentena fazendo o que aí dentro de casa? Olhando para as pessoas, cansado de olhar para as pessoas, e limpa isso, e depois suja para limpar de novo, e você fica nessa mesmice. Faça alguma coisa útil, mais do que o normal que você deveria fazer, mesmo sem a quarentena, no seu dia a dia. Terceira e última prática: participar da igreja de Jesus Cristo. Preste muita atenção, igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo onde muitos procuram deslegitimizar. Bom isso, hein, para um domingo à noite. Deslegitimizar. Deslegitimizar é complicado, não tem nem no dicionário. Deslegitimar. Ó, corta isso e põe direito para mim, por favor. Tá bom? Você vai cortar essa, tá? Ó, eu vou falar daqui, ó. Não. Vivemos um tempo onde muitos procuram deslegitimar. Boa palavra para o domingo à noite, hein? Deslegitimar a importância da igreja local. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso frequentar igreja. Onde eu estou aqui, ó, eu estou melhor aqui em casa do que com aquele pessoal lá. Outros alegam que tudo é o reino, e assim, no entendimento dessas pessoas, não existe a necessidade de se congregar. É um grande erro que colocaram na tua cabeça, cara. É um grande erro. Escute bem, aos amigos, não só as pessoas da igreja aqui, Casa Favorita, mas escute aos amigos que têm participado conosco. Talvez depois dessa você nunca mais vá assistir os meus cultos aqui, ou me ouvir, ou me ver pregar. Mas escute bem, isso é para você. Desculpe eu apontar o dedo, mas isso é para você. É para você. Deixe de deslegitimar, tirar o valor da importância da igreja local. Pare com isso. Pare com isso. Eu sei que tudo é o reino, mas nem tudo é reino. E assim, ficar em casa achando que você tá de boa. Não. A igreja é um refúgio contra o caos da vida diária. A igreja, ela é um tempo para se concentrar junto com outros irmãos fracos, frágeis, pessoas completamente perdidas e doentias. A igreja, ela é esse lugar onde a gente pode se concentrar em adoração a Deus e amar o fraco, o caído, e amar o próximo. Jesus estabeleceu a igreja local. Foi Ele quem estabeleceu. Escute, foi Jesus quem estabeleceu a igreja local. E todos os apóstolos realizaram seu ministério por meio da igreja local. A vida cristã no Novo Testamento é uma vida de igreja, de reunião, de comunhão, de celebração. Hoje os cristãos devem esperar e desejar o mesmo. Não se isole, amigo. Não se isole, menina. Irmã, não se isole. Mas procure frequentar, congregar a igreja de Cristo Jesus. Por isso,
Ninguém deve dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja. Ninguém deve dizer que ama Jesus, mas está fora dela. Quero Jesus, mas não quero a igreja. Jesus, ele é o cabeça, a liderança, e nós somos o corpo. Pratique essas 3 atitudes: arrependimento, santificação e celebre a comunhão, a reunião numa igreja. Não fique isolado. Aprenda a combater um vírus também que não se vê, muitas vezes não sente, não se percebe, mas o vírus pecado pode matar não só o corpo, mas a alma e lançá-la no inferno. Se você me entendeu, eu quero que nesse momento, aí na sala, no quarto, onde você estiver, a gente podia fazer uma oração, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo que está dentro de nós, com o nosso espírito, sabe? Pedir a Ele mais ajuda e pedir perdão a Ele, porque temos sido muito desleixados e não estamos ouvindo a orientação dEle. A gente escuta a orientação do Ministério da Saúde, a gente escuta, sabe, o que se precisa se fazer, mas nós não escutamos a orientação do Ministério da Saúde espiritual. O Espírito Santo está aí. Aliás, ele está aí no meio. A Bíblia diz que Jesus Cristo estaria onde tivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria aí. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que ele ensinará e nos levará e nos conduzirá a toda a verdade. Através dessa palavra, o Espírito Santo te conduziu à verdade. Combata o vírus maior. Combata o vírus maior, o vírus do pecado. Vamos orar. Ufa. Deus eterno, nós queremos te agradecer pelo seu infinito amor, imensurável amor. Queremos te agradecer, porque sem mesmo merecermos, estando distantes, aprofundados no pecado, infectados com o vírus pecado, o vírus da morte, não que mata só o corpo, mas mata a nossa alma e nos conduz ao inferno. Mesmo estando assim, entrelaçado, emaranhado nele, preso por ele, o Senhor enviou o seu Filho, antídoto contra o pecado, e nos libertou, e nos salvou, nos resgatou com braço forte, assim como o Senhor Deus Pai resgatou com braço forte o povo de Israel do Egito. Assim o Senhor nos resgatou, nos arrancou, tirou esse vírus de nós, esse veneno, mas precisamos ainda lutar contra ele. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, e ele foi liberado para dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos orientar. Perdoa-nos por muitas vezes tapar os nossos ouvidos e não te ouvir, e não querer te ouvir. Mas nesta noite, a partir desse domingo à noite, nós estamos prontos para ouvir mais, para nos prevenir de uma forma melhor e maior. Ajude-nos, Espírito Santo, contamos com a tua ajuda. Contamos com a tua ajuda. Ainda que se levante um exército de vírus contra nós, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre teu filho que está aí nesse cômodo, nesse lugar. Ele está me entendendo, ele me entendeu. Venha sobre ele, Espírito Santo. Manifeste teu poder, manifeste teu poder. Não precisa de copo d'água, não precisa colocar a mão na TV. Pai, manifeste sobre ele, porque o Senhor está aí dentro dele. O Senhor está aí junto com ele. Manifeste a sua presença, Shekinah, nesse momento, arrancando o vírus da morte, arrancando o vírus pecado, tirando essa vontade de pecar, dando força para o teu filho, para estar distante, se livrando do
peso que impede dele andar, dele correr. Abençoa, 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 abençoa mesmo, Pai. Esse é o meu desejo. Eu sei que esse é o teu desejo, Espírito Santo. Então cure, liberte, transforme. Que nessa noite possa se levantar um grande exército nessa sala, nesse cômodo. Um grande exército, um grande soldado nesse cômodo aí, onde ele está, dentro desse carro. Um grande soldado, um valente soldado, lutando contra o pecado, lutando contra esse vírus. Que ele seja abençoado, que você seja abençoado, que você seja curado, que você se torne forte a partir desse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, filho, nós, como diz o pastor Eduardo, continuamos nesse sistema. As nossas células, elas estão também nesse sistema. Você precisa entrar em contato com algum líder de célula. Nós temos um aplicativo chamado Zoom. Você baixando esse aplicativo, você estará entrando, fazendo parte dessa sala de conferência, e é muito bom. Ali a gente conversa. Se você não quiser se aparecer, sabe que tem gente que não gosta de se aparecer, então faça como eu. Uma vez eu estava atarefado, e na reunião que eu tenho, uma outra reunião, eu coloquei, eu bloqueei a minha câmera e o meu áudio. Então eu via o pastor Marcelo ministrar, eu escutava o pastor Marcelo ministrar, mas ninguém me via, sabe? Acho que eu devia estar muito feinho e velhinho. Hoje eu estou bom, estou lindo. Mas você pode fazer isso. Existem esses mecanismos. Então, aplicativo Zoom, Z-O-N-N, Zoom, ou Z-O-O, sei lá. Abaixa o aplicativo, certo? Se você não baixar, o líder da conferência, o anfitrião, quando ele mandar para você o aplicativo, logicamente você precisa baixar. Aí quando ele mandar, você clicou ali naquele link, você vai direto para a reunião. Ele está te aceitando na reunião. É muito bom, cara. É muito bom. Eu tenho toda quinta-feira às 9h30 da noite. Eu tenho, por exemplo, o Luciano, estava lá em São Paulo, lá em Guarulhos, participou da reunião. Então, a virtualidade, sabe, ela pode ter o seu lado ruim, mas a gente pode mudar isso tudo para algo bom, enquanto nós estamos assim. Então eu alcanço pessoas na minha célula que nunca participaria, nunca viria aqui, sabe, numa das salas da igreja participar da minha célula, mas eu tenho pessoas que estão participando. Então entre em contato, fale comigo, ligue lá em casa, ligue para a pastora Mara, fala: onde tem uma célula para eu participar no mundo virtual? Faça isto, por favor, porque você só está recebendo aos domingos à noite a minha palavra. Você precisa receber a palavra na semana também. Então participe de uma célula. Xande, aí na Itália, você pode participar da minha célula. Os meninos, aqui ó, o menino de Botucatu, aquele que engordou mais do que 2 vezes eu, participe da minha célula, cara. O Queco, participe, cara, não tem problema nenhum. Ah, mas eu estou aqui em Botucatu, não tem problema. O menino que foi para Portugal, participe da célula do Du, sei lá, de qualquer célula você quiser, mas é possível, é possível. Deus transforma o mal em bênção. Então, célula virtual é o canal nesse momento. Deus abençoe. E não esqueça, você pode transferir ofertas para o nosso ministério, sabe, para a igreja, para pagarmos as nossas dívidas que estão aí, ó, come, estão aí, mesmo tudo parado. Então você precisa, transfere oferta, transfere seus dízimos, por favor. Deus abençoe, a bênção de Deus para essa semana, a todos da família, a você que vai viajar, a você que vai pintar sua casa de novo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Valeu. Oh shit, what is that?
Não! Não! Nascida,